Couto, antes de te ouvir, vamos ouvir o que disse o presidente Lula hoje mais cedo no evento em Brasília sobre este assunto. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. Que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. E aí, Couto, boa tarde. Porque depois de muito tempo abrimos o jornal com uma boa notícia, né? No meio de tanta desgraça que anda acontecendo por aí, né? O Brasil até que se saiu bem nessa história do Trump ontem, né? Peraí, deixa eu achar. Você achou nas suas anotações, meu amigo Ricardo Couto? Achei. Diga lá. Com taxa de 10%, podemos abrir novos mercados. Por aqui, a Bolsa subiu e o dólar caiu. Com a guerra do Trump, todo mundo vai perder. Mas quem mais perde são os Estados Unidos, que correm o risco de estagflação, estagnação econômica com aumento de inflação. E quem ganha, por enquanto, é a China. Ontem eu vi aqui no All News uma bela entrevista do embaixador Rubens Recupero, em que ele elogiou a atuação da diplomacia brasileira e do Ministério do Alckmin nas negociações com os Estados Unidos. Nem tudo que o governo faz está errado. Eu acho que nesse episódio o governo se saiu muito bem. Vamos conversar agora, Couto, com o professor Evandro Menezes de Carvalho. Ele é professor de Direito Internacional da FGV do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo. Boa tarde, ia falar boa noite, mas ainda são 5h08. Nos conte as suas impressões dessas taxas todas impostas pelos Estados Unidos e as respostas possíveis do Brasil, né? Nós fomos um dos países com menor, né, impacto, tendo em vista, por exemplo, salvo engano, qual que foi? Acho que foi Taiwan, que teve 46%, né? Alguns países com taxação bem elevada. Uma boa tarde. Eu não estou ouvindo o professor. Eu acho que é aí, professor, o áudio deve estar desativado. Isso desculpe. Boa tarde, Diego, Couto, Andresa. Espero que estejam me ouvindo bem agora. Eu tinha colocado aqui no mute para não atrapalhar, né, enquanto eu escutava aqui as opiniões de vocês. Veja, de fato, essa tabela de tarifa de importação do Donald Trump, ela chamou um pouco a atenção porque mesmo países que são aliados dos Estados Unidos, né, que são considerados parceiros, sofreram tarifas bastante elevadas. O que mostra que essas escolhas feitas pelo Donald Trump talvez estejam sendo feitas tendo em conta critérios estritamente econômicos, comerciais e não, vamos dizer assim, considerações de ordem política ou geopolítica na relação com os seus aliados de primeira hora para outros objetivos de interesse nacional dos Estados Unidos, né? Bom, o que se tem comentado, e aqui vocês reforçaram, é que o Brasil, dentro dessa metralhadora tarifária do Trump, foi menos atingido com 10%. Claro que a gente tem que analisar cada país e cada caso segundo a própria balança comercial, quem tem superávit, quem não tem, se justifica aquela tarifa ou não, qual a tarifa aplicada por cada um do país. Então, eu acho que é uma régua, obviamente, é um indício, é um sinal, né, da gente medir aqueles percentuais naquela tabela apresentada por ele, mas é uma régua que não retrata necessariamente as realidades e dificuldades que, eventualmente, cada país pode ter
em razão dessa política tarifária do Donald Trump. Esse eu acho que é um ponto importante a ser mencionado. Mas eu acho que o Brasil precisa estar preparado, de todo modo, com as possibilidades à mão para o caso de ter que, sim, aplicar determinadas tarifas ou reagir dentro de um processo de negociação, às vezes até difícil, né? Porque, veja, a impressão que eu tenho é que, às vezes, os analistas, né, dizem assim, ufa, foi 10%. Mas eu me pergunto se essas pessoas que, de fato, dizem, e nesse momento, acertadamente, que não é momento do Brasil aplicar uma reciprocidade ou uma retaliação diante dessa tarifa, mas eu até me questiono se essas pessoas seriam favoráveis a uma retaliação se a tarifa imposta pelo Donald Trump fosse na ordem de 40% contra o Brasil, né? 30%, 25%. E aí, serão favoráveis que o Brasil aplique a reciprocidade tarifária ou uma retaliação, ou vão manter o mesmo discurso do tipo, olha, não, calma, enfim. Então, veja, o debate ele tem um certo grau de complexidade, né? E muitas vezes, vou terminar aqui meu comentário, visando inclusive abrir essa mesa de negociação, é preciso envolver setores interessados, né, na exportação do Brasil lá nos Estados Unidos, né, para que façam pressão no governo Donald Trump em relação a algumas dessas tarifas ou setores, ou na iminência de, evidentemente, aplicar tarifas. Então, claro, não é momento agora para colocar mais lenha na fogueira, mas o Brasil precisa estar muito atento, esperto e preparado para os desdobramentos dessa política do Trump. Perfeito. Perguntas, Cocho? Acho que, Cocho, a gente não estava te ouvindo, agora sim. Diga lá. Uma questão que ficou fora das discussões desde ontem, que me chama muito a atenção, é o enorme déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China a cada ano maior, né? A China é o grande credor dos Estados Unidos e a dívida dos Estados Unidos é impagável, né? Na casa dos trilhões de dólares. O que aconteceria se a China, em represália, resolvesse cobrar dos Estados Unidos tudo que os Estados Unidos devem para a China? Veja, a China ela tem adotado uma política que eu tenho chamado aí de uma diplomacia acupunturista, né? Então, ela tem aplicado uma resposta, né, ou a sua retaliação tarifária em setores específicos, às vezes até setores que são, por exemplo, aliados do Trump, né? No Texas. Então, é aquele tipo de análise muito detalhado, com uma lupa, para avaliar, inclusive, se aquele tipo de política tarifária sobre os produtos estadunidenses seria suficiente para poder causar uma dor, né? Uma dor econômica no país que leve os Estados Unidos a ter que ali negociar com a China. Então, eu não vejo nesse ponto, o governo chinês pensando em retaliações de maneira generalizada, né? Aplicada a vários produtos, sem muita discriminação de quais setores, enfim, teriam uma justificativa. Agora, claro, você colocou, Couto, um ponto importante, né? Quando o Trump, no seu primeiro mandato, iniciou essa política protecionista, lá no começo, ela de fato tinha uma fundamentação, porque o déficit da balança comercial dos Estados Unidos era, salvo engano, na ordem de 500 bilhões naquele momento. Então, é plausível que qualquer presidente queira discutir essa balança comercial com a China e dizer, olha, a gente precisa aqui tornar ela um pouco mais equilibrada. O problema lá atrás é que este tema comercial ele foi conjugado depois com assuntos de defesa nacional, né? Então, teve aquelas barreiras em relação àquela discussão sobre Huawei, por exemplo, né? Então, misturou assuntos de comércio com assuntos de defesa nacional. E aí complicou muito mais. Esse tipo de mistura de agendas, por exemplo, não está no horizonte da Organização Mundial do Comércio. Andresa.